Rodrigo Orengo está na linha conosco. Tem a operação da Polícia Federal em Brasília acontecendo neste momento. Fala, Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Boechat. Segunda fase da Operação Panatenaico, que investiga fraude em licitação de obras do BRT Sul, 208 milhões de reais. Cerca de 25% do custo total desse grande empreendimento aqui em Brasília. Essa é a investigação, são 13 mandados de busca e apreensão, aliás, 15 no total, 13 aqui em Brasília, um em Ribeirão Preto e um em São Paulo. Na primeira fase dessa operação, Boechat, só para lembrar, a gente teve a prisão dos ex-governadores José Roberto Arruda, também Agnello Queiroz, e do ex-vice-governador e ex-assessor da Presidência da República, Tadeu Filipelli. Esta já é a segunda fase que, depois de investigar o estádio Mané Garrincha e desvios no estádio, agora investiga a licitação do BRT, aquele ônibus expresso, Bus Rapid Transit. O processo, portanto, com desvio apurado pela Polícia Federal, com apoio aqui do Tribunal de Contas, também da Controladoria, de 208 milhões de reais, o que representa 25% do custo total aí desse empreendimento. Agora, policiais nas ruas aqui, principalmente de Brasília, viu, Boechat? Quantos por cento do investimento? 25%. Virou propina, viraram Exatamente. propina, 25% viraram propina, 208 milhões de reais. Portanto, a operação da Polícia Federal neste momento, segunda fase da operação Panatenaico, que eu não faço ideia do que seja, mas são 200... Uma referência ao Estádio Panatenaico, sede dos Jogos lá na Grécia, Grécia Antiga. Bonito, hein? Bonito, hein? Bota o nome bonito. 208 milhões. Rodrigo Orengo daqui a pouco detalha para nós mais uma operação da Polícia Federal em combate à corrupção em Brasília, capital federal. Volto já com você, Orengo. Um abraço. Um abraço. Também temos movimentação de viaturas da Polícia Federal atípica, né? Movimentação atípica. Nossos ouvintes no Rio de Janeiro dizendo, tá cheio de carro da Polícia Federal circulando aqui pela cidade. Em São Paulo também recebemos algumas informações desse tipo, mas até o momento não temos confirmação nem da Polícia Federal em São Paulo, nem da Polícia Federal do Rio de Janeiro, de que operações estão sendo realizadas ali. Como eu disse a vocês nos últimos dias, a Polícia Federal estava preparando operações novas ou desdobramento de antigas operações em vários estados. Algumas já foram deflagradas ao longo desta semana e outras estão praticamente para ser detonadas aí nas próximas horas ou nos próximos dias. Bom, deixa eu mandar um abraço especial também para o nosso Edu Bach, o Edu Bach que está em Wellington, na Nova Zelândia, mandou uma mensagem para cá dizendo, olha, são 10h30 da noite agora na Nova Zelândia. O programa começa às 10h30 da noite na Nova Zelândia e nenhum brasileiro na Nova Zelândia deixa de ouvir a Band News FM. Maravilha, ele escreveu aqui, a audiência bombando na Nova Zelândia. É constrangedor, diz ele, o nosso Edu Bach, ouvir as notícias sobre corrupção no Brasil aqui na Nova Zelândia, que é o país apontado como o menos corrupto do mundo, com uma população profundamente dedicada ali, observante às leis e tudo mais. Ele que se apresenta como embaixador da Band News FM e do PGN em Wellington, na Nova Zelândia, do outro lado do mundo. Um abraço para você, Edu. Minha gente, olha, a grande manchete já de ontem nos jornais, nos telejornais e hoje na mídia impressa, nos principais jornais impressos do país, uma das principais manchetes foi a notícia revelada ontem pelo colunista da Folha e professor da Fundação Getúlio Vargas, Matias Spector, de que um dossiê da CIA, que foi finalmente liberado pelo Departamento de Estado americano, traz detalhes de uma conversa tida em 1974 pelo então recém-empossado general Ernesto Geisel, que era mais um dos generais que se sucediam no comando da ditadura militar brasileira, com o então chefe do SNI, o general João Batista Figueiredo, que viria a sucedê-lo no Planalto 4 anos depois, e com mais um general, chefe do Centro de Informações do Exército. E nesta conversa, o fato que
que está nas manchetes de hoje, é que Ernesto Geisel teria endossado a política oficial de extermínio de opositores do regime dentro das cadeias militares e de outros aparelhos usados pela repressão, aparelhos até clandestinos. Segundo esse relato divulgado ontem pelo Departamento de Estado, o então diretor da CIA, William Colby, foi quem elaborou esse documento a partir de relatos obtidos das fontes da CIA, da Central de Inteligência dos Estados Unidos, no Brasil. E diz que o Geisel, informado por Figueiredo e pelo outro general de que 104 opositores do regime já tinham sido executados pelos militares, eles eram presos, torturados e executados por serem considerados inimigos do regime. E aí o Geisel teria sido consultado sobre como seria conduzida essa questão durante seu governo. Se era para manter a execução sistemática de adversários políticos, de presos políticos, ou se deveria haver alguma mudança. Geisel, no maior traço de humanidade que poderia demonstrar sendo quem era, disse, não, deixa eu pensar 2 dias. Quer dizer, alguém pergunta para você, estamos prendendo gente que consideramos nossos inimigos, e estamos matando essas pessoas depois de torturá-las, etc. e tal. E o cara não reage imediatamente, dizendo, não, peraí, não pode, como é que é isso? Prende, interroga e tal, mas não pode executar, como assim? Nós somos o governo, nós somos o exército, segura essa... Não, peraí que eu vou pensar 2 dias. E aí no 1º de abril de 1974, aliás, considerado o 10º aniversário do golpe militar que derrubou João Goulart, em 64, Geisel, então, depois de uma reflexão profunda de alguns dias, volta-se para Figueiredo e para o outro general e diz que a política tinha que continuar, mas estabelecendo uma hierarquia mínima, organizando um pouco as ordens de execução. Elas não seriam mais tomadas num escalão inferior ou num escalão imediato envolvido com a ação repressiva, mas deveriam passar, aí sim, por autorizações diretas de João Batista Figueiredo. Então, o que esse documento revela, esse documento da CIA, são fatos, né? São detalhes sobre fatos já conhecidos, fatos historicamente comprovados. Que fatos eram esses? O fato de que o aparato oficial do governo que estava nas mãos dos militares era um aparato de extermínio de adversários políticos que caíam em suas mãos. Entrava na cadeia, era torturado, tornava-se preso clandestino, as famílias não sabiam, advogados não sabiam, faziam sequestros, faziam o diabo, e não só isso, como também os executavam em bom número. Isto era feito sistemicamente pelos grupos militares envolvidos na repressão política, e a partir de Geisel passou a ser feito dentro de uma formalidade burocrática ou hierárquica. Qual fosse o presidente, a partir de então, determinava que o chefe do SNI deveria dar as autorizações de execução, trazendo para dentro do gabinete presidencial a condução de uma política de assassinatos praticados por agentes públicos e por instituições do Estado. Não só envolvendo diretamente a figura de Geisel, que foi também, registre-se, o ditador que procedeu o início da distensão política e do enfrentamento com esse mesmo aparato repressivo. Geisel foi o que se colocou como dentro do espectro de poder do regime militar, como o principal oponente do aparato de tortura e de assassinatos. Ao longo de seu governo, ele enfrentou a ala mais dura da ditadura nesse sentido, mas não só colocando Geisel como figura do alto comando das execuções, uma vez que ele concordou com elas e determinou que continuassem, como também o seu sucessor, João Batista Figueiredo, sendo ele o que dava a autorização, a carta branca para matar, ou então o sinal verde para matar. Teriam sido até então, segundo esse relatório da CIA, 104 execuções, sabendo-se que o Brasil tem registradas como formais, oficiais ou reconhecidas, melhor dizendo, 434 mortes de opositores
sendo mais de 200 deles, os números conflitam dependendo do documento a que você acesse, sendo mais de 200 deles desaparecidos. Ninguém tem dúvida, né? Ninguém de bom senso ignora que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, tornaram-se grupos de extermínio durante a ditadura militar, especialmente durante os anos mais violentos da ditadura, a partir do início da década de 70 e até boa parte da segunda metade dos anos 70, já quase aos anos 80. A ditadura terminou em 85. E o fato é que, sabendo-se disso, sendo esta uma verdade histórica, da qual o número mais elementar são os desaparecidos e mortos, o que não se tinha com esse grau de detalhamento era o envolvimento direto, né, institucional, de 2 presidentes da República no processo de extermínio. O Geisel e depois o seu sucessor Figueiredo. Notem, o Figueiredo entrou nesse jogo como executor, antes mesmo de ser presidente. Durante o período da presidência de Figueiredo, outras mortes aconteceram em função do aparato repressivo, que estava, de certa forma, uma parte dele fora do controle da hierarquia militar, mas o fato é que Figueiredo esteve à frente dessas execuções durante o governo Geisel, durante o governo Médici, que antecedeu o governo Geisel, e também durante o próprio governo Geisel, com a anuência do general Ernesto Geisel, segundo este documento da CIA. Alguns detalhes que a gente pode, talvez, esperar em algum momento que venham a público, curiosos, são o seguinte: o documento liberado ontem pelo Departamento de Estado ainda tem muitos trechos vetados, que estão ocultos ainda, mantidos ainda sob sigilo. Eu fico curiosíssimo de saber se estas são informações que preservam as fontes, né? Que aí tudo bem, que é uma coisa do jogo da apuração. Quem informou isto à CIA foi preservado na revelação do documento, por razões aí, enfim, que permitem várias hipóteses, ou dentro daqueles trechos ainda não divulgados, há outras informações tão ou mais escabrosas do que essas, que em algum dia, quem sabe, a CIA vai nos permitir saber através da política de liberação de documentos históricos que o governo americano observa. E fica aí a seguinte constatação, né? Mais uma. O Exército Brasileiro, como instituição, as Forças Armadas como um todo, nesse período histórico, tiveram agentes de sua hierarquia mais elevada atuando diretamente ou de forma conivente com a execução de presos políticos. E estas mesmas Forças Armadas, e particularmente o Exército, até hoje não expuseram as informações que arquivavam a respeito dessas práticas. Preferiram ocultá-las, destruí-las, queimá-las, né? Protegê-las, para, ao mesmo tempo, proteger não a memória, não os fatos históricos, mas os personagens neles envolvidos. Estas informações vêm a público no Brasil a partir de órgãos americanos que liberam os dossiês que tinham desde aquela época, mas os dossiês feitos aqui dentro jamais foram divulgados pelo próprio Exército Brasileiro, que nesse silêncio, nessa omissão, reforça a sua conivência institucional com esses fatos até hoje. Até hoje, se você questionar o Exército no que diz respeito a essas práticas, o que você vai ouvir são dissimulações e mentiras. Não temos mais, não sabemos onde estão, cadê e tal. Fato que resulta no seguinte absurdo insepulto: nós temos mais de 200 presos políticos desaparecidos. Meu ponto de toque nessa coisa é simples. Se quem matou essas pessoas, sequestrou e deu sumiço nos seus corpos, o fez movido por uma ideologia na qual acreditava, o fez movido por princípios que colocava numa escala de valor elevadíssima, de defesa da pátria, não haveria por que ocultá-los.
Fiz isso porque acreditava nisso, em defesa do Brasil, contra os comunistas, blá, blá, blá. Então, num momento, você atua como herói da pátria, matando inimigos da pátria. E quando te perguntam o que você fez nesse combate, você se esconde debaixo do tapete, queima os documentos e dá um cobertor institucional para esses crimes até hoje. Até hoje. Passamos por 4 governos ditos populares, 2 de Lula e 2 de Dilma, ou 1,5 de Dilma, sem que nem mesmo tendo presidentes da República que foram presos políticos e que militaram no campo da esquerda e, portanto, de oposição ao regime, nem mesmo nesses anos foi possível ver esses presidentes ou a estrutura que eles comandavam fazer com que as Forças Armadas abrissem e revelassem os seus arquivos e os seus segredos, não mais para procurar vinga daqui, vinga dali, mas para saber, afinal de contas, quais foram esses grandes heróis fardados que praticaram esses atos. Em nome, repito, da defesa do Brasil. Vamos construir estátuas para eles, desde que eles se apresentem. Fui eu. Cadê o corpo de fulano? Cadê o corpo de Beltrano? Em nome da defesa da nação, eu joguei naquele lugar ali. Ok, vai lá, pega o cara, enterra, entrega para a família e faz uma estátua para o torturador e assassino, se assim eles entendem que estavam atuando em defesa do Brasil. É impressionante que a gente dependa de documentos trazidos de fora para dentro, da CIA neste caso, para saber o que foi feito aqui dentro por nós mesmos. E o silêncio permanece como sendo, assim, uma espécie de marca solidária com aqueles assassinos daquele período. Vamos lá, toca o barco.